Quero convidá-los para Mateus, capítulo 9, versículo 9. Mateus, eu só quero ler um verso com você. Mateus, capítulo 9, versículo 9. Eu tinha em mente uma palavra e eu desde manhã cedo preparei, mas agora há pouco, antes de vir para a igreja, eu recebi uma outra direção de Deus e eu quero falar sobre Mateus. Eu quero convidar você para acompanhar esse texto. Mateus capítulo 9, versículo 9 diz: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Diga: e ele se levantou e o seguiu. Essa é a palavra de Deus. O tema que eu separei para você hoje, nessa ministração, com referência ao personagem de Mateus, é: deixando algumas coisas para ganhar tudo. Deixando algumas coisas para ganhar tudo. Diga: eu preciso deixar algumas coisas para ganhar tudo. Escute uma coisa, queridos. Mateus ele foi um discípulo de Jesus. O livro que nós lemos foi escrito por ele, não é? Então, ele é um personagem pouco falado na Bíblia. Nós usamos mais como apóstolos, João, usamos Pedro, referenciamos muito o apóstolo Paulo, mas cada discípulo de Jesus teve um papel relevante dentro daquilo que Deus lhe propôs. Mateus também. Mateus, ele é como se ele fosse um fiscal da Receita Federal. E um fiscal da Receita Federal não do Brasil, mas digamos dos Estados Unidos. Sendo um brasileiro, vamos dizer assim, ele fiscalizava, não é, os brasileiros, só que ele mandava o dinheiro, digamos, para os Estados Unidos. Era o que acontecia lá em Roma. Ele era judeu, só que ele era coletor de Roma. Os impostos que ele cobrava dos judeus eram enviados para Roma. De alguma maneira, Mateus não era muito bem visto até esse momento pelos seus patrícios, pelos seus conterrâneos, até porque o judeu é muito patriota, assim como o gaúcho é muito patriota. Não existe estado mais patriota no Brasil do que o estado gaúcho, e é admirável. O gaúcho vai para o Nordeste, um calor de 50 graus, na beira da praia, ele está tomando mate. Meu Deus do céu, não é difícil achar um gaúcho. No caso das mulheres, a começar pela beleza, pelas minhas filhas, pela beleza, não é difícil achar uma gaúcha, não é? Mas também pela roda de chimarrão. Nós estávamos um tempo desse lá em Manaus, às margens do Rio Negro, tomando banho com a nossa família, tomando mate. Tomando mate. Me apareceu uma senhora de lá e chegou e disse: olá, boa tarde, tudo bem? Vocês são gaúchos, não é? Já dá aquele não é. Tem que ter uma, né? E aí nós só falou assim: claro, eu vi pelo chimarrão, e já se chegou e se sentiu em casa. Nós fizemos ali daquele local, um pedacinho do Rio Negro, um território gaúcho, não é? É fácil se assemelhar, achar. Como judeu muito patriota, eles não viam com bons olhos Mateus cobrando o imposto para um país dominante, que era Roma, que até então dominava sobre Israel. Então começa por aí. É interessante pensar no nome Mateus. Alguém tem aqui o nome de Mateus? Alguém tem algum Mateus aqui hoje? Não? Tem Mateus? Alguém tem o nome de Mateus? Parente, amigo? Está aqui o Mateus. Tu sabe o que significa o teu nome, Mateus? Não sabe, Mateus? Tu não diz para ele, pastor Jefferson. O que significa o nome Mateus? O nome Mateus significa dádiva de Deus. Então, obviamente, pastor Jefferson, não foi você e a pastora Ana que decidiram ter o Mateus. Foi Deus que decidiu dar o Mateus para vocês. Porque Mateus quer dizer dádiva de Deus.
presente de Deus, dom de Deus. Mateus quer dizer isso, dádiva de Deus. Foi Deus que o concedeu, que o deu. Então veja, quando você olha o histórico de Mateus, na condição do momento, ele tinha uma vida estabilizada. O que Mateus tinha? Ele tinha um bom emprego. Obviamente, um fiscal da Receita Federal não ganha mal, ganha bem. Não ganha mal, ganha bem. Um fiscal da Receita Federal ganha bem. Alguém que lida com o dinheiro de impostos arrecadados ganha bem. No caso de Mateus, ele tinha um emprego muito bom. Embora pelos seus patrícios ele era odiado, mas de alguma forma era invejado porque tinha uma vida estabilizada. É como alguém que está no quartel, tem a carreira militar, é um funcionário público, ele tem a vida estável, não é? Estabilizada, pelo menos em algumas instâncias, não é? Em alguns momentos é para ser. O último governo não foi fácil, tiveram que parcelar os salários dos funcionários públicos. Mas isso é uma outra pregação. Mateus, ele tinha uma vida financeira bem estável, bem estabilizada. Por ser um funcionário do governo, ele tinha bens materiais. Era um homem rico, tinha condições. Por ter condições, tinha muitos amigos. A Bíblia diz que o pobre tem poucos amigos, mas que o rico, por ser rico, tem muitos amigos, principalmente aqueles amigos por conveniência. É só você anunciar que vai ganhar agora em dezembro 200 milhões, na mega da virada, me parece que você vai achar parente que você nunca soube na sua vida que tinha. Vai aparecer amigo de todo jeito. Imagine você ganhando 200 milhões, 200 e poucos milhões, não sei quanto que está. Quem foi que jogou mesmo aí de você? Não. Ninguém se acusa agora. Vai aparecer amigo de todo lado. Amigos por conveniência. Como ele tinha um emprego estabilizado, como ele tinha bens, como tinha uma vida financeira bem estável, obviamente ele tinha muitos amigos. Parece que tinha uma vida tranquila, uma vida sossegada, uma vida boa. É o que nós olhamos de longe. A gente olha a vida do outro e parece que ela sempre é melhor do que a nossa, em muitos aspectos. Principalmente aquelas pessoas que vivem muito de aparência, e as redes sociais têm essa conotação de mostrar muito uma aparência, e às vezes não é bem aquilo que as pessoas mostram, mas tudo bem. Algumas pessoas olham e dizem: eu queria estar na beira dessa praia, eu queria estar nesse país, eu queria estar comendo esse prato, mas às vezes não é bem assim, mas tudo bem. Algumas pessoas olham de longe o outro e dizem: essa pessoa tem uma vida perfeita, tem uma vida maravilhosa. Essa pessoa tem uma vida que eu pedi a Deus e eu não tenho. Nós temos essa mania, por ser seres humanos, de querer invejar a vida do outro. Às vezes até algumas pessoas brincam, não é? Eu queria ter a vida que você tem. Esses dias um irmão disse a mim, brincando: pastor, queria ter a vida que o senhor tem. O senhor folga na segunda-feira. Eu digo: o que o senhor faz no domingo? Eu durmo o dia inteiro, só vou para o culto da noite. Então vamos trocar o nossos dias? O que você faz no sábado? Sábado eu tiro para tomar chimarrão, ficar em casa. Pois é, no final de semana a gente trabalha mais. E deveríamos ganhar mais. Vamos trocar as nossas vidas, eu disse ao irmão, brincando com ele. Eu aproveitei a brincadeira dele e brinquei junto com ele. Disse: vamos trocar os nossos dias então. Você de manhã orar por alguém que conseguiu um emprego, de tarde fazer um ofício fúnebre, de noite está no aniversário, está no casamento. Essa oscilar de emoções, de dilemas, ter que abarcar tudo isso, não é fácil. Nós dizíamos agora há pouco com a pastora, vindo de um ofício fúnebre, de um velório, o pai do irmão Busanello, que faleceu hoje pela manhã e enterramos agora de tarde. Eu nunca vou esquecer que se você se lembra, tem o Ederson, que é o nosso baterista. O Ederson é o nosso baterista. Você lembra que tinha um irmão dele, o Anderson, que foi membro dessa igreja, teve uma fatalidade terrível. A mãe dele é de uma outra igreja, não é? E dependendo da igreja que você está, que você congrega,
Você absorve os ensinamentos do altar. E às vezes tem ensinamentos que dizem de algumas igrejas que você coloca Deus na parede e Deus é obrigado a fazer o que você quer. Dependendo da igreja que você vai, ensinam isso. Esse evangelho barato, não é? Que você coloca Deus na parede, que você exige de Deus, que Deus é obrigado a ter que te abençoar. Se você se gripar, é porque Deus não é com você. Ou então tem algum pecado, porque Deus tem que te prosperar em tudo. E a gente sabe que a vida não é assim. A Bíblia diz que a noite, o choro, pode durar uma noite inteira. Isso quer dizer que tem um momento do choro, da dor, do sofrimento, porque somos seres humanos. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. A nossa vida não é sempre essa vida, sabe, para cima. Essa vida sempre boa. Há dias bons. Já dizia a canção, há dias bons e há dias maus. Não é todo dia, não é possível que todo dia você, minha irmã, se sente bela. Não é possível. Se você é assim, parabéns para você. Todo dia, todo santo dia. Tem dia que a gente não acorda bem, que a gente não acorda motivado. Somos seres humanos, essa é a vida nesse mundo. E aí eu lembro que teve essa fatalidade com o Anderson. Para nós foi um choque terrível, o cara novo aqui, saudável. Eu tinha falado com ele no domingo anterior, na semana anterior, e agora ele estava diante de uma mesa, todo ensanguentado, caiu num troço lá, uma taquara furou a artéria dele aqui, não foi? Deu um troço, foi uma hemorragia, perdeu todo o sangue. E eu lembro que a irmã dizia, pastor, ore, se o senhor orar, ele vai ressuscitar. Olha que situação que me colocaram. É fácil para um pastor ter que... Como é que eu lido com isso? Você me entende? Eu digo, meu Deus do céu, e eu me atraquei a orar. Jesus, faz alguma coisa, Senhor. Pastor, ora com mais fé. Ele vai se levantar. Ele está se mexendo. Ele não estava se mexendo. Você me entende? Que situação complexa é essa? Depois eu disse, querida, o que nós tínhamos que fazer, já fizemos. Os médicos tentaram reanimar. Eu já orei várias vezes. Jesus, quando esteve na terra, não ressuscitou a todos, claro. Pense uma mãe em choque. Eu gosto muito da fala, esqueci o nome do rei, naquela série O Senhor dos Anéis, As Duas Torres. Tem um momento em que o rei, ele está possuído por um espírito maligno, e depois ele fica liberto, e ele não sabia que o filho mais velho tinha morrido, e ele vai no túmulo do filho. E quando ele senta no túmulo do filho, ele chora e ele diz, nunca um pai deveria enterrar o seu filho. Nunca. Ele diz, com lágrimas nos olhos, é uma série que eu gosto, ele diz assim, está errado, não está certo. Nunca um pai, uma mãe deveriam enterrar seus filhos. E é verdade, não é natural? Devem os filhos enterrar os seus pais? Esse é o procedimento natural. Então eu tenho uma ciência de que, como uma mãe em choque, ela desesperada, faz alguma coisa, pastor. Depois que eu orei, disse, minha amada, nem Jesus, quando esteve na terra, ressuscitou a todos. Quantos mortos tinham na Judeia, na Galileia, na cidade de Naim? Ele ressuscita um menino. A cidade de Lázaro, ele não ressuscitou a todos, sendo Jesus, muito menos eu. O que eu pude fazer, estou fazendo. Eu vou orar pela senhora, para que Deus lhe ajude, lhe sustente, nesse momento tão terrível. Veja, não é fácil o nosso papel como pastor, ter que trazer do além algumas palavras que possam trazer à pessoa conforto. Não é fácil a nossa vida, queridos. É muito difícil alguém chegar para mim, para pastor, e dizer assim, bom dia, pastor, que coisa maravilhosa. Olham para nós e dizem, pastor, por favor, me ajuda. A gente tem que ter uma palavra de Deus para ajudar a pessoa. Você me entende? Então, vamos trocar os nossos dias. A gente tem mania de olhar aquele outro e dizer, aquela vida que eu queria para mim. Mas, amados, não é bem assim. As pessoas olhavam Mateus, e quem sabe alguns queriam a vida dele, mas na verdade não sabiam a real situação que Mateus enfrentava. Mas é interessante, ele está sentado um dia, é o texto que nós lemos, cobrando imposto, cumprindo o seu ofício,
E simplesmente Jesus aparece e diz para ele: segue-me. E prontamente ele segue Jesus. Por que Mateus prontamente seguiu a Jesus? Por que Mateus prontamente decidiu, sem pensar duas vezes, sem pensar, deixa eu ver, deixa eu pensar, deixa eu falar com a minha esposa para ver se ela concorda? Afinal de contas, ele iria perder o emprego. Afinal de contas, ele iria deixar a roda de amigos que ele tinha no final de semana, do barzinho, da bebida, da brincadeira, para agora caminhar com Jesus. Como assim? Ele simplesmente, Jesus aparece na vida dele e diz: segue-me. E prontamente ele deixa as coisas dele para seguir a Jesus. Por que Mateus aceitou o convite de Jesus? Eu poderia lhe dar algumas colocações, e a primeira que eu faço é: porque era Jesus. O dono do convite foi Jesus. Digam amém. Quem fez o convite não foi qualquer um que estava diante dele. Com certeza, Mateus, como sendo um judeu, ele havia lido a história quando Elias chega para Eliseu e diz: segue-me, segue-me. E aí Eliseu vai dizer: deixa eu me despedir dos meus pais, deixa eu me despedir dos meus pais. Aí Eliseu vai lá, se despede dos pais, pega a junta de boi, faz um sacrifício, queima os bois que ele estava arando a terra. Depois ele segue Elias. É certo que Mateus, que é também chamado de Levi, que Mateus sabia dessa história, é bem provável. Mas é engraçado que ele não vai falar com a esposa, com os filhos, com a família, com os pais. Vai lá pedir a conta para depois seguir Jesus. Ele toma uma decisão imediata. E por que ele o faz? Eu não tenho dúvidas, ele o faz porque quem fez o convite estava acima do profeta Elias. Inclusive, as profecias diziam acerca de João Batista que ele viria no espírito de Elias. Mas ali estava alguém maior do que Elias, o próprio Cristo, o próprio Deus. Você imagine, queridos, o próprio Deus lhe fazendo um convite para seguir. O que você acha, Lousada? Jesus aparece no teu dia, no teu caminho lá no quartel. Você é militar, estabilizado, o Gerson. Jesus aparece para vocês dois militares e diz assim: me sigam. Jesus não mandou eles deixar o emprego. Jesus pediu que eles seguissem. O que vocês fariam? Jesus em pessoa aparecesse, o que fariam? Que situação interessante essa. Mas ele o faz por quê? Porque ele sabia quem era Jesus, pelas profecias. Quando você vai ler o começo de Mateus, ele percebeu outros momentos, milagres de Jesus. Ele sabia que Jesus era o Cristo. Pela pessoa de Jesus, Mateus toma a decisão, sem pensar duas vezes, para seguir Jesus. Eu gosto muito da fala do Mike Murdock, cito várias vezes. Mike Murdock, que é uma referência em sabedoria, ele diz: decisões decidem destinos. Decisões decidem o nosso destino. Decisões decidem o nosso destino. Dependendo da decisão que nós tomamos, a gente cai no buraco, nunca mais sai, faz bobagem. Ou da decisão acertada, a nossa história é totalmente mudada. A decisão, existem decisões que elas mudam o nosso destino. Toda vez que eu faço a instrução para o batismo, eu falo sobre decisões e digo aos candidatos ao santo batismo que não há decisão melhor nessa vida do que a decisão de seguir a Jesus como Salvador da sua vida. Não há decisão melhor do que essa, de seguir a Jesus. Digam amém. Então escute uma coisa, ele tomou a decisão que ele precisava tomar, porque primeiramente ele sabia que era o Cristo. Não foi qualquer um que apareceu no seu caminho. Olhe para mim, queridos.
Você não pode tomar uma decisão porque qualquer pessoa sem habilidade aparece na sua vida e lhe convida para fazê-lo. Qualquer tolo que aparece, qualquer nécio que aparece. Às vezes tem pessoas que querem nos tomar pela mão e nos levar por caminhos que não são bons. Ah, mas é meu amigo, é meu conhecido. Você precisa avaliar se é um bom convite. Meu amigo me convidou para nós cheirarmos a noite inteira. Será se isso é um bom convite? É uma boa decisão eu aceitar? Alguém me convidou para me aventurar e sair e deixar a minha família. Isso é viável? Vai ser bom para mim, vai ser bom para nós, para a minha família. Nós não podemos aceitar qualquer convite que aparece no nosso caminho. Nós não podemos aceitar qualquer pessoa que nos pede para ser amigo no Face. Pelo menos eu, não sei você. Qualquer tolo que aparece, qualquer latinha que aparece. Não pode ser, gente. A gente não pode ter no currículo da nossa amizade pessoas que a gente sabe que vai nos levar para o mau caminho, para a perdição. Se eu sei, as instruções que a gente dá para pessoas que sofrem com a dependência química. Se você sabe que você tem aquele amigo que vai lhe convidar para tomar todas e você se perder, evite-o. Se você sabe que esse caminho, aquele caminho lá, é o caminho que vai levar você para a perdição, faça a volta. Há convites que a gente não pode aceitar. E a decisão que precisa tomar sou eu. Precisamos avaliar quem está nos fazendo o convite. Nós não podemos ser nécios, ser inocentes. Mateus sabia quem era que estava lhe fazendo esse convite para segui-lo. Era simplesmente aquele que tinha operado milagres, maravilhas. Mateus já tinha presenciado o amor de Jesus, o cuidado de Jesus, a atenção de Jesus, as maravilhas de Jesus. Já tinha visto ele operar os sinais, maravilhas. E quando Jesus o faz, prontamente ele o segue, porque era Jesus. Porque era Jesus. Se no final do caminho alguém lhe convida e a intenção é Cristo, é Jesus, aceite o convite. Eu quero louvar a Deus por você, quem sabe que veio hoje aqui convidado por alguém, porque o interesse era apresentar Jesus. Essa pessoa é seu amigo. Eu sempre digo que um amigo bom para a gente avaliar é esse amigo que nos quer ver bem de verdade. E a começar por Cristo. Alguém que apresenta Jesus para o seu amigo, esse é amigo. Esse você deve ter em grande estima, em grande consideração. Então, se alguém lhe convidou hoje, tenha essa pessoa como seu amigo, porque o interesse dessa pessoa é lhe apresentar o melhor que existe. A Bíblia diz que não há ninguém na terra, não há ninguém nos céus que se compare a Ele. É Deus, é o Filho de Deus. Melhore o seu aplauso ao Senhor. Faça com mais alegria. Uma segunda verdade que eu acredito, por que Mateus seguiu a Jesus, por que ele aceitou o convite para seguir a Jesus, porque ele não estava pleno, ele não estava completo. Ele tinha uma boa família, ele tinha um emprego estabilizado, uma boa vida financeira, ele tinha amigos, ele tinha bens, mas o seu coração não estava completo. Queridos, quantas pessoas você conhece, quantas pessoas nós conhecemos, que você olha e parece que tem a vida perfeita, mas falta Cristo. O quanto essas pessoas são infelizes. Nas redes sociais, com os amigos, elas postam a maior felicidade, elas vão para a festa. Gente, quantas vezes eu saindo de vigília, eu jovem, solteiro, indo pregar em vigílias, saindo depois da vigília, às 6 da manhã, com colegas, com jovens, passar por boates, ver os rapazes deitados em cima do próprio vômito, as mulheres com aquele salto quebrado assim, ó, sabe? Caindo umas por cima das outras, uma tristeza terrível. Meu Deus do céu.
No primeiro momento se divertiram, brincaram, né? Tal, maravilhoso. Mas depois fica um vazio. Porque a brincadeira termina quando ela mesma termina. Quando passa o efeito do álcool, termina a alegria. Quando passa o efeito da nicotina no corpo do indivíduo, termina o prazer, termina a sensação boa, termina a alegria. O que fica é o vazio e a tristeza. Depois que você compra o relógio que tanto queria, depois que você o tem, o que fica depois, isso é muito interessante de estudar no humano, no ser humano. O que fica é o vazio. Comprei o relógio. Sabe? Coisas, bens, situações, essas coisas, elas não nos completam plenamente. Porque falam de uma instância maior. Só Jesus, queridos, pode preencher o vazio da nossa alma. Eu conheço gente que tem para a providência divina todos os dias, mas elas são felizes porque elas estão completas, porque tem Deus. Eu conheço pessoas que têm muita coisa, mas são vazias de alma, vazias de Deus. Não tem razão para viver. Qualquer motivo é razão para querer tirar a vida, para querer ir embora, para querer desaparecer. Sabe o que é isso? É a falta de Jesus, é a falta de Deus. Nem tudo que parece é. Você olha para Mateus e parece que tem a vida perfeita, mas ele sabia o vazio que tinha na sua alma. E quando Jesus o convida, ele o aceita, porque ele precisava preencher esse vazio na sua alma. Digam amém. E ele o faz plenamente. Ele deixa a sua função e vai agora ser um discípulo de Jesus. Ele prontamente o faz. Foi a melhor decisão que ele fez na vida dele. A melhor decisão. Eu gosto muito, eu vinha cantando agora há pouco. Existe uma canção antiga do cantor Oséias de Paula. Só quem é das antigas vai saber. Quem não é das antigas, como o pastor Arnoldo, que não vai saber. As meninas que dizem: pai, não aguento mais ouvir essas músicas antigas do senhor. Há uma canção antiga do Oséias de Paula que ele diz: de todas as coisas que eu andei fazendo, de muitas me arrependi. Coisas erradas que andei fazendo na condição de pecador. De quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que eu já fiz. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi coisa triste, eu sabia cantar. Coisa triste, um dia eu vou cantar. Um dia eu vou aprender a cantar. Só Cristo, né? Será? Mas não. Eu vou gravar um CD, você compra se eu gravar? Você compra e joga fora. Mas pelo menos compra. Viu, queridos? Ele está dizendo que ele fez muitas coisas e de quase todas ele se arrependeu. Mas houve uma especial, foi a mais certa que ele fez, foi aceitar Jesus. Eu sirvo a Jesus há 45 anos. Eu não sei o que é outra vida. Eu não sei o que é o outro caminho. Para mim foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi ter sido criado na igreja e depois tomar a decisão de aceitar Jesus. Não há amor maior do que esse, do que amar a Jesus, servir a Jesus, ser amado por Ele. Querido, se você tem que tomar uma decisão na sua vida, comece daquilo que vai lhe trazer vida, que vai lhe estruturar. Jesus. Quantas decisões nécias, tolas, que você se arrepende até hoje, você tomou. Quantas decisões péssimas nós tomamos na vida. Quando você parte do princípio de tomar a decisão de seguir a Jesus, de aceitar Jesus, não tenha dúvidas, essa é a melhor decisão que você tomou na sua vida. Por quê? Porque é uma decisão não só para esse mundo, não só para essa vida, ter paz cercado de guerra.
Esse mundo, ele é uma luta constante. A Bíblia diz, você sabe, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principado, potestades, demônios. É uma luta constante nesse mundo. Se nós não tivermos Deus, não tivermos Jesus, precisamos dele para nos sustentar nesse mundo cheio de caos. Depois, o futuro. Quem entrega a sua vida a Jesus recebe a salvação. Jesus disse: todo aquele que vai até ele e o recebe, esse será salvo. Quem entrega a sua vida a Jesus, segue-o, aceita-o, recebe a salvação. Por isso, essa é a melhor decisão que alguém deve tomar na sua vida. Mateus o faz, porque embora tendo muitas coisas, não tinha tudo. É por isso que o tema dessa ministração é deixando algumas coisas, ganhando tudo. Agora sim, ele consegue ganhar tudo, porque ele ganha Jesus. Você pode aplaudir a ele? Por favor, faça com alegria. Você pode melhorar o seu aplauso? Faça isso com alegria. Deixe eu lhe dizer algumas coisas mais, encerrando esta ministração. O que quer dizer a palavra seguir a Jesus? O que quer dizer a palavra seguir a Jesus? O que quer dizer a palavra eu estou seguindo a Jesus? É primeiro que qualquer pecador, qualquer pessoa, qualquer indivíduo, no momento que ele entregar a sua vida a Jesus, ele passa a ter uma nova vida. É bem provável que Mateus, ele não tinha uma vida bem regrada, porque havia desvios financeiros, porque tinha facilidades, era muito comum, é hoje muito comum, dependendo da função que você exerce, fazer alguns esquemas e desviar dinheiro. Então, obviamente, ele era um homem que não temia Jesus, não temia Deus. Era um religioso, quem sabe, mas não era um homem temente a Deus. E era bem provável que ele desviasse dinheiro do que ele coletava. Então, ele era um pecador. E no momento que ele entrega a vida a Jesus, ele passa a ser um novo homem. Ele passa a ser um novo homem. Zaqueu é o exemplo disso, que Zaqueu vai dizer, Zaqueu publicano, ele vai dizer que em algum momento, se ele roubou de alguém, agora depois que Jesus foi na casa dele, ele iria devolver. Então no caso de Mateus é bem parecido a situação. Seguir a Jesus quer dizer você ter uma nova vida. O seu passado é esquecido. A Bíblia diz que Deus pega o nosso pecado quando nós entregamos a vida a Ele, e Ele lança no mar do esquecimento. Nem Deus se lembra mais. Algumas pessoas ficam remoendo o que fizeram no passado, ficam remoendo e trazem para o presente e sofrem muito com isso, e carregam um peso imenso sobre as costas, sobre suas costas. Quando você entregar a sua vida a Jesus, o seu passado é anulado. Qualquer tipo de maldição, atrapalho, o que você imaginar, karma, maldição, o que você acreditava outrora, no momento que você dá um passo para esse lado, o lado de trás é esquecido. Você agora segue para frente, você agora tem uma nova vida. Então veja, seguir a Jesus quer dizer, agora, pecador em Cristo Jesus, você se torna salvo. A velha vida não existe mais, eis que tudo se faz novo. Você pode aplaudir o Senhor por isso? O faça com alegria. Seguir a Jesus implica em tomar algumas decisões importantes. Clevi, eu não imaginava que você estivesse hoje à noite aqui. Eu pensei em você agora há pouco, quando eu montei essa mensagem. Para quem não conhece a Clevi, por mais de 30 anos, né, Clevi? Você trabalhou na noite, né? 35 anos. Ela coordenava boates na noite, as mais famosas da cidade.
Engraçado, eu vendo essa mensagem, eu pensei em você, Levi. Eu não imaginava que você estivesse hoje aqui. Se você me permite eu falar disso. Até que já conversamos que você viria no programa um dia dar um testemunho. E muitas vezes a Clevi começou a vir para a igreja com as casas, com as boates ainda, na noite e tal. Ela dizia: pastor, vai lá orar na minha boate. Eu dizia: meu pai, eu vou orar na boate, meu Deus do céu. Mas eu ia, porque eu sou filho do meu pai e não tenho tempo ruim. Ela dizia: pastor, não sei o que está acontecendo. Antigamente eu ganhava rio de dinheiro. Ei, mulher abonada, por que eu não te conhecia nessa época, Clevi? Estou brincando. Mas, pastor, ora aqui para Deus fazer alguma coisa. Eu disse: deixa comigo que eu vou orar. E eu orava. Sabe qual era a minha oração, Clevi? Eu nunca te disse, vou dizer agora. Sabe o que eu orava? Eu orava e dizia: Senhor, não era contrário. Eu dizia: Senhor, o Senhor conhece o coração dela, o Senhor conhece o meu coração, mas eu sei que o Senhor tem coisa melhor para esta mulher. Eu sei que o Senhor tem coisa melhor. Eu sei que ela quer vencer na vida como sempre fez. A vida inteira trabalhou assim, mas hoje ela te conhece. Sabe? E eu orava por isso: Senhor, faz uma mudança. Faz uma mudança na vida dessa mulher. Opera um milagre, faz um negócio poderoso. Senhor, eu sei que agora eu estou orando aqui, mas o Senhor vai colocar um negócio na mão dela, alguma coisa. E essa era a minha oração, para que ela saia da noite, porque já deu para ela. Eu nunca disse isso para Clevi, mas eu orava assim, para que Deus entregasse na mão dela algo melhor, muito melhor do que isso. Gente, foi indo, foi passando o tempo. Ela tomou a decisão de fechar as boates, tudo, e começou a trabalhar com a casa de passagem, com as clínicas. E é interessante que na noite é muito fácil a gente olhar de fora e julgar os outros. A Clevi por várias vezes me disse que conversava com as pessoas da noite, não é? Que iam para lá com vazio na alma e bebiam, dançavam, mas muitos queriam preencher o vazio da alma e ela cuidava, atendia, sabe? Atendia as pessoas, conversava, acolhia. E hoje a Clevi trabalha exatamente com isso, com o acolhimento de pessoas, cuidando da casa de passagem, é a gestora da casa de passagem, com várias clínicas na cidade. E eu olho isso, Clevi, eu agora há pouco, organizando essa mensagem, porque Deus me deu ela de última hora, eu pensei em ti e disse: meu Deus, está aqui uma pessoa que tomou uma decisão de aceitar Jesus, de seguir a Jesus, e até na vida financeira e a vida profissional, Deus mudou totalmente. Você imagina você trabalhar 35 anos na noite e mudar para cuidar, montar clínicas. E é o que ela faz hoje. Gente, eu fiquei pensando agora há pouco, está aqui um testemunho que eu poderia usar. E que bom te ver aqui, Clevi, porque tu é um testemunho da tua decisão. Tu tomou uma decisão. A partir do momento que tu foi conhecendo a Jesus, tu foi tomando essa decisão. Queridos, tem coisas na nossa vida que a gente precisa tomar essa decisão quando nós entendemos o que é seguir a Jesus. É tomar alguma decisão e deixar algumas coisas. A gente não pode ter uma vida dupla. A gente não pode servir a Deus e servir ao diabo. Gente, esse é o último culto desse ano. É isso que eu quero, essa mensagem, trazer para você. Algumas coisas na sua vida, na nossa vida, nós precisamos deixar para ganhar o tudo. Deixar algumas coisas para ganhar o tudo. Algumas pessoas, elas dizem: pois é, eu não me firmo ainda, porque eu ainda gosto disso, gosto daquilo, tenho essa vida assim, dessa maneira. Isso são só algumas coisas. Para você, Jesus não tem algumas coisas. Deixe algumas coisas para trás, no passado, e agora abrace o tudo. Abrace Jesus. É o melhor que você pode ter na sua vida. Eu gosto muito dessa passagem onde os discípulos chegam para Jesus e dizem: mestre, nós deixamos tudo para te seguir. O que nós vamos ganhar com isso? Mateus estava no meio deles. Mateus estava junto com eles. Os discípulos chegam para Jesus e disseram: nós deixamos tudo, mãe, pai, deixamos tudo e estamos aí com o Senhor 3 anos. O que a gente ganha com isso? Jesus olha para eles e
nesse mundo? 100 vezes mais. E no futuro, a vida eterna. Isso é tudo. Tudo. Não há coisa melhor do que você tomar a decisão de se firmar com Jesus. Você que está hoje aqui cambaleando, não sabe se fica, não sabe se sai, quer Jesus, não quer. Hoje, tome a decisão, não pense duas vezes, tome uma decisão imediata. Eu quero Jesus na minha vida. Eu vou me firmar. Deu de ficar indo lá na noite, vindo para a igreja, tentando andar em 2 barcos. Chega um momento que eu preciso decidir. Eu não posso andar em 2 barcos, ter 2 vidas, ter 2 caras. Eu preciso ter uma, assumir uma posição, uma postura. E a melhor delas, eu lhe indico nesta noite, é com Cristo, é com o Senhor Jesus. É Ele que disse que nessa vida 100 vezes mais, e no futuro a vida eterna. Por fim, seguir a Jesus quer dizer que toda pessoa que tomar a decisão de segui-lo, de aceitá-lo, tem lugar no seu reino. Não importa o que a pessoa fez, não importa por onde andou, não importa a sua carga outrora. Qualquer pessoa que quiser viver esse reino e dizer, eu quero Jesus, ela pode agora, nesse momento, ter feito um monte de bobagem a vida inteira, e no último momento da sua vida ela falar, eu quero Jesus. Se fizer de coração, Deus o aceita. A mesma coisa, alguém que viveu a vida inteira servindo a Deus, vai ser salvo do mesmo jeito. A questão é a decisão que a pessoa tomou. Qualquer pessoa que tomar a decisão por Jesus, tem lugar no reino de Deus. Não existe um pecador que não possa ser salvo. Não importa o que você fez no seu passado, se você hoje tomar a decisão de servir a Deus, de seguir a Jesus, Ele vai recebê-lo. Se coloque em pé, por favor, para que eu encerre. Por fim, seguir a Jesus implica, queridos, em nós tê-lo como nossa prioridade. Eu quero que isso fique gravado no seu coração. Seguir a Jesus implica em tê-lo como prioridade na nossa vida. Eu não posso servir a Maria, a medianeira, e servir a Jesus também. Eu não posso servir a Allan Kardec e servir ao Espírito Santo. Eu não posso crer na ressurreição e pregar a reencarnação. Eu não posso cochear em 2 pensamentos. Eu preciso ter Jesus como a prioridade da minha vida. Seguir a Jesus implica em tê-lo como primazia na sua vida. É isso que eu quero convidá-lo para que você faça nesta noite. Guarde o seu coração, guarde essa mensagem nesse último domingo de 2018, deixando algumas coisas para ganhar tudo. Se você quer ter uma vida bem-sucedida em 2019, deixe algumas coisas em 2018. Algumas coisas que você sabe que atrapalham você, que tiram você do caminho. Deixe a murmuração, deixe a reclamação, deixe a conversa fiada, deixe essas algumas coisas que lhe roubam a comunhão, que lhe roubam a paz. Deixe o orgulho. Isso são algumas coisas que atrapalham de você viver bem em família, como servo de Deus, como filho de Deus. Deixe algumas coisas para ganhar tudo, para ganhar Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Oh, amado Deus, muito obrigado por esta palavra que nesta noite o Senhor nos concedeu.